Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre, Senhor Jesus, rogamos a Tua bênção para o nosso encontro desta manhã. Concede-nos o melhor dos sentimentos, para que se nos santifiquem os esforços rumo à iluminação das nossas consciências. Orienta-nos, inspira-nos para que sejamos instrumentos, ainda que imperfeitos, da divulgação do Teu Evangelho de luz. Concede-nos ainda, a nós e a todos os nossos irmãos, as bênçãos da conduta pacífica e fraterna, para que reine a paz e a serenidade em todos os corações. O nosso fraternal bom dia a todos. Com a prece que acabamos de ouvir, começamos o nosso Sementeira Cristã de hoje. Programa espírita produzido e dirigido pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. De pronto, a nossa primeira e rápida sessão. Os espíritos superiores respondem. Como já aprendemos que os espíritos estão sempre em atividade, para o bem ou para o mal, dependendo do seu grau de adiantamento, de O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão 563, cuja pergunta é a seguinte: são incessantes as ocupações dos espíritos? Eis a resposta. As ocupações dos espíritos são incessantes, sim. Se entende que seu pensamento está sempre ativo, porque eles vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. Quando se trata de bons espíritos, a sua atividade lhe é sempre um prazer, pela consciência que tem de serem úteis. Lembrem-se, amigos, que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Cristã. Com relação à sessão deste programa que atende às indagações dos ouvintes, hoje é a nossa prezada Célia, de São Joaquim da Barra, que formulou pergunta assim ao IDEFRAN. Muito se fala em almas gêmeas e metades eternas. O que diz o Espiritismo a respeito? Aguarde um pouquinho, minha cara Célia, que a resposta virá no final deste programa. Meus caros ouvintes, um simples fato como o da movimentação de um objeto qualquer pela indução magnética, como aquele da movimentação dos patinhos de lata numa bacia com água, em que por baixo alguém movimenta um ímã, e que com certeza vocês já viram, explica a movimentação e o equilíbrio de tudo o que existe no universo. É assim que se dá o movimento dos mundos. E quem não tem qualquer conhecimento disso também não compreenderá o Espiritismo, senão pelo movimento das mesas ou dos copos que andam sobre elas.
Nesses movimentos, essas pessoas não veem senão um divertimento sem outro sentido mais importante. Para elas, isso seria um passatempo social e não compreendem mesmo que esse fenômeno tão simples e tão vulgar, conhecido até mesmo pelos povos mais antigos e pelos semiselvagens, é dotado da mais alta importância científica e que, se bem compreendidos e aplicados, demonstram profundas repercussões de ordem moral. Para o observador superficial, com efeito, que relação uma mesa que gira pode ter com a moral e o futuro da humanidade? Mas todo aquele que reflete se lembra de que da simples panela que tem fervido desde a antiguidade saiu o possante motor com o qual o homem transpõe o espaço e faz outras maravilhas que nos facilitam a vida. Aqueles que não creem em nada fora do mundo material, sabeis, pois, que dessa mesa que gira e provoca risos desdenhosos, saiu toda uma ciência, assim como solução de problemas que nenhuma filosofia não havia ainda podido resolver. A doutrina dos espíritos é terrível antagonista do materialismo. Para muitos, a religião está fundada sobre a revelação e os milagres. E, convenhamos, revelação é comunicação extra-humana. Todos os autores sagrados, desde Moisés, falam das comunicações espirituais. E os ditos milagres são, na verdade, os fatos maravilhosos, sobrenaturais por excelência, posto que são, no sentido litúrgico, derrogações às leis da natureza. As pessoas que rejeitam o maravilhoso e o sobrenatural estão, na verdade, rejeitando as próprias bases da religião. E a doutrina dos espíritos, isto é, a doutrina revelada pelos espíritos, que se denominou espiritismo, não tem que examinar se há ou não há milagres. Logicamente que não. Até porque milagre não seria outra coisa senão a derrogação das leis de Deus promovida pelo próprio Deus. E convém nos lembrarmos de que jamais a infinita sabedoria e justiça mudariam qualquer aspecto, desígnio ou princípio das suas próprias leis, porque isto significaria que as leis divinas não seriam nem justas, nem eternas, nem perfeitas, portanto, sujeitas a mudanças. O Espiritismo não impõe jamais qualquer crença. Respeita todas as religiões, mas afirma e lhe cabe provar que os fenômenos sobre os quais se apoia só têm de sobrenatural apenas a aparência. O instrumento que nos leva a agirmos, reagirmos e interagirmos com o todo universal, portanto, promover a relação intercambial entre os dois mundos, o material e o espiritual, é o psiquismo humano. E essa energia realizadora em todos os sentidos, quer para o bem, quer para o mal, encontra resposta na natureza que se expressa estuante, tanto na imensidão cósmica universal, quanto nos mais recônditos espaços interiores das subpartículas da matéria, portanto, no mais íntimo de nós mesmos. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são consequências de leis gerais e nos revelam um dos poderes da natureza, poder desconhecido, ou dizendo melhor, incompreendido até aqui, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas importantes da natureza. O assunto vai continuar. Mas agora, um espaço para o nosso momento de música espírita, de Ana Cláudia Bittencourt, com o coral Tia Nina, Humanizar.
O Espiritismo repousa menos sobre o maravilhoso sobrenatural que sobre a própria religião. Aqueles que não o aceitam e nós os respeitamos é porque não o conhecem, não o estudaram. Se a ciência deles lhes ensina tantas coisas, não lhes ensinou que o domínio da natureza é infinito? Toda pessoa de boa mente há de desejar livrar o homem de todas as suas mazelas, de todo o seu sofrimento. Seria tornar o mundo um paraíso. Assim, haveremos de pretender que ninguém seja dominado pela descrença, nem mesmo pela incredulidade. E a ausência de fé, de crença, que devemos atribuir o relaxamento dos laços de família, portanto, do amor, do afeto. Não seria por isso que o mundo está sofrendo todo tipo de desordens? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo estimula a fé no futuro, levanta o ânimo abatido, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida, e não poderíamos jamais chamar isso de prática do mal, mas de prática do bem. Aí duas doutrinas se confrontam, uma que não explica o futuro, outra que o proclama e o descortina, não no sentido profético da palavra, mas de um depois que será sempre o resultado do que fazemos agora. A doutrina materialista nada explica, senão o que pode analisar como objeto que se lhe opõe ante os olhos descrentes de um futuro mais abrangente. Outra, que explica tudo e para isso recorre à razão. Uma é a consagração do egoísmo, a outra, a consagração das bases da justiça infinita, porque se calca na caridade, no amor aos semelhantes e consola porque esclarece. As pessoas que se fazem apóstolos da fraternidade e do aperfeiçoamento moral fazem-se apóstolos das boas ações, quer físicas, quer psíquicas. É assim que no âmbito do amor e da verdadeira fraternidade são verdadeiras anomalias o orgulho e o egoísmo, a ambição e o desinteresse pelos semelhantes, senão por quem possa oferecer vantagens materiais. Para o plano maior, tudo isso não passa de coisas que se parecem grandes, porque são apreciadas por vistas curtas. Por isso estará contraindo penosos compromissos morais para o futuro aquele que afirma que para quem morre tudo está acabado, porque está impedindo a seu semelhante que avance rumo à realização moral que lhe garanta a felicidade verdadeira. Ninguém, portanto, tem o direito de impor a quem quer que seja a falsa ideia de que tudo que diz respeito a uma pessoa acaba com a morte. Se tal atitude nada constrói, ao contrário, promove o marasmo que se opõe ao necessário e salutar esforço evolutivo. Que os homens se sintam imbuídos de sentimento do dever moral, promovendo-se ao progresso, conscientes de que a lei de Deus tem como escopo supremo a pureza da essência do ser, que não é o corpo físico, mas o espírito imortal. Se para os materialistas as ideias de fraternidade, de consciência de dever, de humanidade e mesmo de progresso não são senão palavras vãs, para a doutrina dos espíritos é a proclamação da verdade única e eterna. Aqueles fazem mal à sociedade que espera de alguém a revivescência dos ensinos do Mestre Maior. Para os que professam o Espiritismo, a preocupação é elevar pela instrução, pela investigação, pelo descortínio da realidade universal
da verdade única e eterna. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Esta lei está fundada sobre a certeza do futuro. Tireis essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem e só ela pode curar as chagas da sociedade. Agora, no Sementeira Cristã, vamos abrir espaço para o nosso momento musical mediúnico. Do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de José Pedro, comentário. Queria que vocês hoje cantassem novas canções que falassem do amor e da alegria, do amor que dá vida ao coração, da alegria da canção que faz da noite um novo dia. Que vissem quantos pães distribuídos e que foram divididos após a multiplicação. E ver que do estudo feito do amor o resultado é curador na mais bela operação. Queria que vocês vissem o irmão que aqui vem em aflição, pedindo amparo e carinho. E como vocês tocam vibração, dão a este coração nova luz em seu caminho. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Desta alma que aprendeu com vocês a ser alguém outra vez, sabendo a que se destina. Saudemos nosso mestre de Leão e a terceira revelação, que é hoje a nossa doutrina. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. O materialista não pode alegar nem ignorância, nem certeza de que existam fontes cristalinas de ensinamento das leis naturais. Qualquer um de nós pode comparar as ocorrências de vicissitudes na sociedade humana dos tempos idos e da atualidade. Tudo melhora à medida que a lei divina é melhor compreendida e observada. Em se falando de progresso moral, se a aplicação meramente parcial e incompleta de algum valor transcendente pode produzir como resultado algo bem real, o que diríamos se tal aplicação fosse efetivamente abrangente do ponto de vista moral? Uma vez que demos apenas alguns passos e recebemos como resultado algum bem maior, vamos caminhar mais e mais no sentido do progresso moral e veremos o quanto nos tornaremos mais felizes. É nesse rumo que se empenha a doutrina espírita. É fazer do presente uma somatória de experiências do passado, outorgando-lhe a condição de base de realizações futuras. E nada se faria com a garantia de resultado efetivo não fosse a divulgação clara e objetiva do Evangelho de Jesus. Quanto mais aumenta a compreensão entre os homens, mais se instala a fraternidade e o respeito. O egoísmo vai se apagando das mentes e corações que se oferecem ao estudo, à investigação,
tanto pela ciência quanto pela filosofia, de que resulta aliar as duas áreas do conhecimento humano, do que sempre advirá ao homem a qualificação moral que lhe impele ao plano da luz. Atualmente, uma maior justiça preside as leis internacionais. As guerras tornam-se cada vez mais raras. As distinções de raças e de castas, tanto quanto entre homens e mulheres, também se apagam, e os homens de crenças diferentes calam os preconceitos de seita para se confundirem no respeito e na observância dos desígnios de um só e mesmo Criador, ainda que sob denominações diferentes. É bem verdade que ainda estamos longe da perfeição, e há muitas velhas ruínas para se abaterem até que tenham desaparecido os últimos vestígios da barbárie. Há ainda a serem combatidos com as armas da moral e da ética muitos crimes sociais e políticos. Mas quem somos nós para julgar aqueles a quem as circunstâncias favorecem a partir da nossa própria outorga de condições, se nada fizemos para superar-lhes o nível moral capaz de guindar-nos a mundos mais elevados? É justamente por não lhes superarmos em moralidade é que nos encontramos na mesma faixa vibratória, sendo-lhes companhia durante amargas etapas da senda evolutiva. Aqueles que avançaram em relação a nós e se elevaram no autoaperfeiçoamento se acham espontaneamente empenhados em nos auxiliar na subida luz acima, mas impomos-lhes dificuldades em consumar seus objetivos caridosos justamente pela completa ausência de afinidade a que denominamos sintonia. Contudo, na nossa humanidade, cada geração que se sucede vai se tornando melhor, e um dia a previsão escriturística de que a Terra se promoverá a planeta de regeneração, porquanto mais feliz, se concretizará. E este dia está tanto mais distante ou tanto mais próximo, conforme seja o tamanho do esforço que empreendemos na nossa transformação íntima. Jesus disse: os justos herdarão a terra. E com essa afirmação devemos entender que justos serão aqueles que melhor se aplicarem na observância das leis divinas, melhor se harmonizarem com os desígnios de Deus, porque a sua justiça é implacável ou não seria justa, ou justiça. Assim, herdar a terra, da expressão de Jesus, deve ser entendido como melhora da humanidade por conta da prevalência da psicosfera do bem, quando a minoria obstinada no mal terá sido atraída por mundos que lhe sejam ou nos sejam afins. E o Espiritismo, sem que pretendamos opor o mínimo confronto com qualquer que seja filosofia, religião ou seita, vem se firmando no seio das gentes de boa vontade, porque, discreto e respeitador das consciências alheias, não se arroga dono da verdade, mas instituído por espíritos superiores, e não pelo homem, não se lhe questiona a conceituação universalista. Por isso mesmo lenifica com amor e caridade os ensinos do Mestre Jesus, ampliando-os o quanto possível para o entendimento de uma sociedade detentora de uma certa realidade moral e intelectual. Como ciência, filosofia e religião, é ele uma das poucas entre todas as respeitáveis expressões religiosas existentes, que apregoa, com base na lógica, na razão e no bom senso, que a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. E é isto que vem estimulando as inteligências que se calcam na razão e na lógica,
a continuar a busca por respostas para indagações que consciente ou inconscientemente as incomodavam enquanto não respondidas. A certeza da reencarnação, que não poderia ser a única ou uma única, o que negaria a oportunidade redentora ao espírito faltoso. A certeza da pluralidade dos mundos habitados, a responder-nos que a Terra é apenas um de um número infinito de mundos inteligentes, a de que o céu e o inferno é um estado de espírito. São alguns dos postulados espíritas que vêm encontrando guarida nas mentes incomodadas pela realidade que antes ignoravam. A certeza da eternidade do espírito, criado simples e ignorante, com iguais direitos e obrigações, a felicidade que lhe advirá como resultado e conquista evolutiva que se estenderá por toda a eternidade. Na exortação de Jesus, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial, reside a sentença divina de que a lei maior cumpre a sua finalidade suprema na conquista pelo espírito de sua própria angelitude. A doutrina espírita leva-nos à certeza de que há em todas as nossas atitudes a presença implacável do princípio da causa e efeito, de que também nos falou Jesus quando disse: a cada um segundo as suas obras. Convoca-nos a considerar o agradável direito ou a inarredável obrigação de reunirmos-nos em família, com o fim de continuarmos juntos como irmãos que se amam, ou como inimigos a quem a lei, que requer equilíbrio em tudo, impõe reconciliação inevitável. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Todos somos iguais perante a lei divina. Se uns sofrem, outros não. Se uns são felizes, outros infelizes. O fato de nem todos serem ricos material e espiritualmente falando, assim como nem todos serem igualmente miseráveis, decorre da maneira como os indivíduos moralmente se conduzem. Se, a todos segundo as suas obras, eis que a lei divina está se aplicando de forma infinitamente sábia e justa, exigindo que o amor prevaleça. Deus
nos concedeu o livre-arbítrio e Ele é o maior respeitador. E todos nós desejamos ardentemente que tenhamos liberdade de agir. Se o Pai perguntasse entre uma multidão de pessoas se haveria alguém que desejasse ser obrigado a se conduzir como que sobre uma linha, sem liberdade, para que não corresse o risco de pecar, ninguém levantaria as mãos, recusando assim a perder a liberdade, ainda que sob o risco de se fazerem infelizes, cometendo infrações contra a lei divina. Mas a providência não se esqueceu de dotar o mesmo indivíduo da noção de responsabilidade pelo que faz. A lei de afinidade é outro postulado doutrinário que, implacável, nos impõe que tenhamos de estar junto àqueles que nos correspondam às condições morais. Se somos bons, estaremos junto aos bons. Se somos maus, estaremos atraídos para junto dos maus. Espíritos elevados se condoem, sabendo-se felizes, quando muitos ainda gravitam em faixas inferiores do sofrimento e da infelicidade. Se comprazem em auxiliá-los, orientá-los e protegê-los, mas a lei de afinidade só permite que realizem tais missões ou tarefas que os que lhes são inferiores se qualificarem moralmente para recebê-los. A recíproca é verdadeira, ou seja, os inferiores não acessam os que lhe estão acima, posto que quem pode o mais, pode o menos, mas o limite da moralidade impede que quem pode o menos possa o mais. Quando Jesus atendia seus pacientes, estendendo-lhe as mãos, dizia que eram eles que se curavam pelo poder da fé. A tua fé te curou, dizia. E ao completar dizendo que eles fossem e que não pecassem mais, afirmando que se o fizessem, coisas piores lhes aconteceriam. Estava, na verdade, dizendo que as dívidas deles ainda estavam em aberto. A cura, portanto, era resultado da fé fervorosa que lhes tomavam os sentimentos, mas poderia ser ela momentânea ou temporária, podendo vir a faltar-lhes. E se conjugassem os dois inconvenientes, o da perda da fé e o cometimento de novas infrações contra as leis divinas, passariam eles a sofrer mais, pois estariam somando dívidas novas a dívidas antigas. Ora, se assim ocorria com os que se curavam pela fé em Jesus, assim ocorre com todos, como um desígnio imutável da lei de Deus. Todos que quisessem eram atendidos pelo Mestre, mas nenhum dos que habitavam ou que ainda habitam a rés do chão terrestre pode acessar Jesus, senão em breves momentos de extrema elevação no sentimento de fé e de qualificação moral, o que chamaríamos de angelização momentânea. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Apresentação do companheiro Vicente Benatti. Senhor rádio ouvinte, bom dia. Em Franca, a 23ª Feira do Livro Espírita de Franca e o 37º mês de Kardec comemoram o aniversário do nascimento do Codificador. Palestra e seminário de José Carlos de Luca abrem o mês de Kardec. O tema do dia 1º de outubro, Lições de Chico Xavier, às 20 horas na Escola Pestalozzi, Rua José Marques Garcia, 197, homenageia o inesquecível Médio Mineiro. Com o mesmo expositor no dia 3, domingo, às 9 horas, no mesmo local, seminário sobre o tema Cura Espiritual à Luz do Espiritismo. Com o conferencista Alisson Leandro Mascaro, de São Paulo, no dia 8, sábado, às 14 horas, seminário sobre o tema A Ciência Espírita
imortalidade da alma e mediunidade. No Grupo Espírita Luz e Amor, a Rua Álvaro da Abrantes, 965, às 20 horas, no mesmo local, o mesmo dia, palestra sobre o tema Cristianismo Libertador. Em homenagem ao Livro dos Médiuns, palestra sobre o tema Ação do Pensamento em Nossas Vidas, no dia 15, sábado, às 20 horas, no CEAS, Centro de Estudo Agenor Santiago, a Rua José Marques Garcia, 375, antigo albergue noturno. E no dia 16 de outubro de 2011, domingo, às 9 horas, seminário sobre o tema Atividades Mediúnicas na Casa Espírita, também no CEAS. O expositor Mário Arias Martinez Franca, em palestra do dia 22, sábado, às 20 horas, no Centro Espírita José Marques Garcia, Hospital Allan Kardec, Rua José Marques Garcia, 675, sobre o tema A Marcha para o Progresso, um estudo sobre a lei do progresso, uma das leis morais a que alude Allan Kardec. No dia 23, domingo, às 9 horas, no Hospital Allan Kardec, Adolfo Mendonça Júnior, de Franca, em seminário sobre o tema Pensamento Científico e Metodologia Kardeciana da Codificação, um estudo sobre a evolução do pensamento científico e o método adotado por Allan Kardec na codificação do Espiritismo. O professor Meres Seba, de Ribeirão Preto, fará o encerramento do 37º mês de Kardec, no dia 29 de outubro, sábado às 14 horas, na Escola Pestalozzi, Rua José Marques Garcia, 197. Apresentará um seminário sobre o tema Comunicação, um universo em expansão. Um convite a uma imersão no campo das comunicações enquanto faculdade natural a estabelecer relações entre os semelhantes. No mesmo dia 29, proferirá palestra sobre o tema Reencarnação, Teorias, Fatos e Mitos. A 23ª semana do Livro Espírita de Franca, será no dia 3 ao dia 29 de outubro, na livraria Idefran. A força de trabalho na terceira idade. O Estatuto do Idoso se origina a partir da promulgação da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Portanto, é um documento muito recente, com ampla faixa de atendimento e aperfeiçoamento institucional. O enfraquecimento do autoconceito, de acordo com o pensamento dos psicólogos, é um grave momento para o público da terceira idade. O que equivale a dizer que a valorização pessoal é relevante para oferecer à vida tudo o que se sabe, conviver, participar, estar presente a tudo que se pode e possa fazer, com a alegria e o prazer do trabalho. Ao idoso é direito preservar a sua saúde física, mental e se aperfeiçoar mental, moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. A ideia de talento da maturidade significa que o senso de observação, de potencial e inteligência percorre em todas as faixas etárias. Esses valores são conquistas pessoais, que nascem e acompanham as pessoas a vida toda. O conceito de vida útil capitaliza o envolvimento individual e coletivo, no teto das pesquisas que caminham ao desenvolvimento socioeconômico da sociedade como um todo. Redescobrir o ser, em toda a sua grandeza, despertar dentro dele essas energias adormecidas que tantas vezes a educação não conseguiu alcançar, é instruir o cérebro, a mente humana, a oportunidade de conseguir no mundo o seu verdadeiro lugar. A saúde total do idoso, assim, é a sua resposta às forças integrativas, estimulativas à sociedade e participação ao bem comum. Nós estamos iniciando, já no começo desse mês, a Semana do Idoso, que terá uma série de atividades que já foram amplamente divulgadas por essa emissora. A União Fé, Esperança e Caridade, que é um centro núcleo espírita, fundado no dia 25 de 11 de 1926, a Rua Padre Anchieta, 2370, ele mantém um departamento de informática. O Laboratório Maria Rosa Fernandes Rocha mantém um curso básico de informática em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Calçados de Franca. O curso de duração de 8 meses
com o número de vagas de 165, dividida em 15 grupos de 11 alunos cada um. A frequência, 2 aulas por semana, a partir dos 11 anos. A duração da aula é de 1 hora e 30 minutos. O interessado em acompanhar a formação dos novos cursos a se integrar será realmente para ele de grande valia, porque ele poderá compartilhar o mercado de trabalho e aperfeiçoar o seu crescimento profissional. Assim, nós desenvolvemos a ideia de templo-escola, que, na verdade, é um papel muito relevante que a Casa Espírita pode desempenhar. Esse departamento de informática terá um grande momento na vida social da vida francana. Bom dia, muito obrigado. Vicente, queremos hoje cumprimentar nossa apresentadora também pelo aniversário, nesse dia, Rosa Maria Sintra Ferreira. A Rosinha, aquele abraço. E não é por razões da estima dela. Ela é uma grande professora, uma grande amiga e uma confreira que nós respeitamos muito. Rosinha, aquele abraço. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje ouviremos a mensagem que, pela psicografia de Chico Xavier, o jovem Charles, que desencarnara em desastre automobilístico e, uma vez a par da situação que o envolvia, já no mundo espiritual, apressou-se em valer-se da ajuda de amigos e parentes para enviar à sua família, especialmente à sua mãe, um tanto desesperada, a certeza da justiça divina e que a vida continua, com as mesmas chances que concedera até então. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Mãezinha, Deus nos ampare. Este é o momento em que preciso agradecer a Deus e lembrar de Deus. Consigo falar alguma coisa no lápis, e isso é muito para o seu filho. Rogo ao seu carinho e ao carinho dos nossos. Não chorem mais. Esqueçamos o quadro a que a senhora se prendeu. Naquela madrugada de maio, o dia raiou de novo para nós. A Via Anchieta foi para mim uma estrada maior. A vida, mãezinha, será sempre assim. Um caminho que se abre em outro caminho até que cheguemos a Deus. Sei quanto se passou, agora que a calma se fez. Reporto-me ao assunto unicamente para informar. O choque dos veículos foi quase que uma explosão nos meus ouvidos. Quis reagir, mas não consegui. A hemorragia não era simples. O cérebro cedera. Desejei falar à companheira que me seguia, mas o pensamento de improviso se tornou nebuloso e a expressão verbal impossível. Ouvi gritos que se lançaram dentro da noite a terminar. Mas depois foi um sono quase suave. Sonhava que me via de regresso à casa para festejar o seu dia. Sonhava, até que despertei em nosso próprio ninho doméstico. Suas lágrimas e o choro dos entes queridos caíam sobre o meu corpo físico. Nada mais vi e nem sei quantas horas de anestesia consegui desfrutar. Ainda hoje, na ânsia em que me vejo de responder aos seus apelos, ainda não sei medir o tempo. Abeirei-me do teu regaço e pedi-lhe para não chorar.
Entretanto, houve um silêncio entre nós que eu não soube explicar a mim próprio. Nossas lágrimas se misturaram sem se tocarem. De repente, um amigo surgiu e me afirmou que era o vovô Frei Vandenberg. Aqueles olhos doces e serenos me inspiraram confiança e acolhi-me nos braços dele. Novamente dormi para acordar na escola-hospital, onde me encontro ainda. Tenho pedido a Deus que me desse esse instante. Não pensem na morte, vivam, é preciso viver. Lembrei-me facilmente de nossas leituras e de nossas conversações sobre o mundo espiritual, e tudo isso me auxiliou. Luto ainda para equilibrar-me. Familiares do papai me visitaram e me ampararam. Também muitas dedicações dos queridos Fernandes. Agora, mãezinha, se lhes posso pedir alguma coisa, além dos sacrifícios que fizeram por mim, ajudem-me com a paz e com a resignação. Preciso retomar os meus estudos, mas isso exige serenidade. Perdoe-me se me decidi a descer para Santos naquela noite. Desculpem por tudo. Orem pela companheira, que não tem qualquer culpa e que no íntimo ainda sofre. Mãezinha, o amor é luz de compreensão. Abençoe o seu filho e abençoe também quantos me compartilharam a experiência. Aqui vejo que só o bem faz a conta da vida que permanece. Pensemos nisso e auxilie para a nossa Valéria na realização de seus ideais e aspirações de menina. Deus abençoará a irmãzinha para que ela lhe seja um tesouro de bênçãos que há de nos enriquecer de confiança e alegria. Conforte os nossos do coração. Diga-lhes que não morri, que estou forte e sonhando novas formas de ser útil às criancinhas, aos doentes, aos necessitados e aos cegos. Sei que posso esperar a sua cooperação e a cooperação dos nossos, e aguardarei este amparo. Quanto pudermos, mãezinha, estendamos o bem aos outros. A passagem na terra é muito rápida. Caminhemos plantando flores de paz e amor. Sua ternura assim me ensinou, e assim prosseguiremos. Peço a Jesus, agora que valorizo a prece, sentindo-lhe a importância real, para que fortaleça minha querida mãezinha e abençoe meu querido pai, a fim de que todos os amigos, embora em planos diferentes, consigamos avançar no rumo da vida superior. Mãezinha, agradeço de todo o meu coração as suas orações, junto de minhas lembranças, porém não chore mais. Recorde que vejo pelas forças do coração e ajude-me a ser forte, tanto quanto preciso ser. Agradeço as flores queridas que seu filho encomendara para o seu formoso dia, o dia sublime das mães, e que ficaram para mim mesmo. De tudo soube depois que a tempestade das ideias conflitantes cessou em meus pensamentos. Nossa vida prosseguirá, nosso amor não tem despedida. Reflitamos nisso e confiemos em Deus, sempre unidos. Amigos espirituais me auxiliam a escrever, e agora, minha querida mãezinha, devo encerrar esta prova de carinho e fidelidade. Não fique triste. A medicina prosseguirá onde estou e como estou,
Com o amparo de Jesus e dos sábios mensageiros do bem, crescerei em conhecimentos novos para servir. Agradeço a todos de casa por mim. Fale por mim, querida mãezinha, aquilo que continuo desejando escrever em matéria de carinho e não posso. Através da oração e da saudade, do serviço aos nossos semelhantes e da fé viva em Deus, estaremos mais juntos. Isto, mãezinha, é tudo o que hoje posso dizer. Guarde a nossa paz, a nossa alegria e receba aquele beijo de seu filho, sempre seu filho do coração, Charles. No Sementeira Cristã, a sessão Pergunta e Resposta. A nossa prezada ouvinte Célia, de São Joaquim da Barra, dirigiu à equipe do Idefran a seguinte pergunta. Muito se fala em almas gêmeas e metades eternas. O que diz o Espiritismo a respeito? Célia, agradecendo a gentileza da sua pergunta, queremos dizer-lhe, em primeiro lugar, que no sentido de almas que tenham que reencarnar sempre juntas, com um amor exclusivo somente entre elas, esta não é a ideia da doutrina espírita. O que o Espiritismo aceita e nos ensina é que há almas que procuram sempre umas às outras pela afinidade que apresentam entre si. Por exemplo, o gosto pela música, o gosto pela matemática, o gosto pela pintura, o gosto pelo balé, ou por outras coisas mais. Então, estas almas que têm os mesmos gostos, as mesmas afinidades, elas procuram reencarnar sempre juntas. Não quer dizer com isso que para sempre vão reencarnar somente as duas almas juntas. Porque no sentido da afinidade espiritual, do amor que deve unir as criaturas, da fraternidade que deve imperar entre todos os espíritos, quanto mais as almas avançam no sentido da espiritualidade, da perfeição, mais elas ampliam o número de pessoas com quem se afinizam. Então, esta afinidade não é só com uma alma, é uma afinidade com inúmeros espíritos que vibram naquela mesma faixa. Então, não podemos aceitar, segundo a doutrina espírita, a ideia de que uma alma tenha sido criada para a outra. Isto é, duas metades que vão se completar no futuro. Isso não é o que ensina a doutrina espírita. Por enquanto, o aprendizado com a doutrina espírita nos informa que as almas se afinizam pela maneira de sentir, de pensar, de agir, e que procuram sempre estar juntas, mas não são duas almas. É um número ilimitado de almas que, vibrando na mesma faixa, gostam de estar juntas, desejam estar juntas, procuram estar juntas, mas um número muito grande, formando verdadeiras famílias espirituais. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Centro, Franca, São Paulo, ou pelo telefone DDD 16 3721-8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Obscura é a noite, mas sem ela, as criaturas encarnadas desconheceriam as estrelas. Com esta observação do espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier,
nós chegamos ao final do Sementeira Cristã. Mas lembrem-se, ouvintes, o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Cristã. Apresentaram o programa Sementeira Cristã Eurípides Mendonça, Nara Carlone, serviços de áudio e sonoplastia, o nosso amigo Cássio Freires, Inserção Digital, Antônio Carlos Zessado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. Que Jesus nos abençoe a todos. IDEPRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafin Press, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.